A terceira temporada de The White Lotus chegou ao fim com seu 8º episódio. E assim, essa foi uma temporada bem controversa. Muitas pessoas gostaram do que viram e se acharam superior por ter interpretado de certa maneira a temporada. E outras pessoas acabaram assistindo e percebendo que não era a melhor temporada de The White Lotus até então. Mas eu acho que essa discussão é o grande ponto que o Mike White, que escreve a série, né, quer trazer pro público. Não o ponto em si de gostar ou não gostar, mas o ponto que deixa as pessoas conflituosas sobre o que elas assistiram. E desde a primeira temporada, que eu assisti semanalmente, né, eu lembro, a série sempre foi mais nichada. Porém, com o boca a boca que a série foi ganhando ao longo da segunda temporada, a terceira ganhou um novo público, ganhou uma nova audiência. E também por conta da Lisa, do Blackpink, que também tá nessa terceira temporada, a audiência se expandiu. Isso trouxe novas pessoas pra assistir essa série, então é uma série que fez sucesso. É uma série que já está renovada pra quarta temporada, então teremos mais desventuras aí de pessoas ricas. Porém, é uma série que, ao mesmo tempo que eu gosto muito, eu não consigo falar que essa terceira foi a melhor temporada de todas até o momento. E hoje eu quero falar o porquê disso nesse vídeo, então vai ser um vídeo com spoilers, onde eu vou debater sobre personagens, onde eu vou trazer pontos que eu achei legal, pontos que eu não achei tão legal, e muita coisa pra gente conversar. Mas uma coisa eu quero deixar claro, The White Lotus sempre foi uma série de perspectiva, sempre foi uma série interpretativa, sempre foi uma série que cada pessoa vai observar de um jeito. Então se você amou, não desvalide quem não gostou, e se você desgostou, não desvalide quem gostou. Gente, cada um pode coexistir no mesmo lugar, tá? Quem gostou e quem não gostou, não tem problema ter odiado, não tem problema ter gostado, tá tudo bem. E eu só quero deixar isso claro porque tem muita gente que gostou que se acha superior por ter gostado e falando pros outros, ai, você não gostou porque você não interpretou direito, não usou o cérebro. E tem gente que não gostou que fica discutindo com pessoas que gostaram. Gente, só para, vamos ter uma conversa saudável. Se você gostou, traga os seus pontos por ter gostado. Se você desgostou, traga os seus pontos por ter desgostado. Eu vou falar os meus aqui e espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes, deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e me conta nos comentários o que vocês acharam da temporada, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Eu vou separar esse vídeo em personagens e em arcos, né, em enredos que foram trabalhados ao longo da temporada, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil da gente conversar. E eu vou começar com o enredo que veio das outras temporadas, né, no caso da primeira temporada, que foi da Belinda, que esteve lá na primeira temporada de The White Lotus. Teve aquele enredo super divertido com a Tânia, que foi um dos meus enredos favoritos. Tânia prometeu pra Belinda que ajudaria ela, daria um dinheirinho pra ela abrir ali o espazinho dela. A Belinda acreditou na Tânia, só que a Tânia acabou a temporada, deu beijinho, tchau, tchau e foi embora. Então assim, isso deixou a Belinda destruída e a gente vê as consequências desse sentimento que ela teve aqui nessa terceira temporada. Até porque a temporada inteira trouxe a Belinda pra ser o quê? Meio que uma âncora das temporadas anteriores. Na minha visão, ela não teve um enredo grandioso, vamos ser sinceros aqui. Ela teve um enredo que se sustentou até certo ponto. Ela conseguiu se conectar bem com o enredo do Greg ou Gary, enfim, vocês entendem, que é o ex da Tânia, que tá aí no mesmo hotel que ela na Tailândia, que no caso a temporada inteira se passa na Tailândia, e foi um lugar paradisíaco lindo pra se passar. Assim, não tenho vontade nenhuma de ir pra lá, mas deixou um lugar bonito de se ver na TV num domingo à noite, então é ótimo. Porém, o ponto que eu quero chegar é que esses dois enredos se conectaram lá do passado, né? Que a Belinda tinha um pé atrás ali com o Greg, e ela acabou descobrindo sobre a Tânia morta, acabou descobrindo que o Greg tá com todo o dinheiro da Tânia, então assim, golpista, não é golpista, ela não sabe o que é, e ela fica nesse impasse de o que eu vou fazer com essa informação que eu tenho em mãos. Ela fica ali tentando conversar com aquele carinha do The White Lotus, que virou meio que o peguete dela. Ela até tirou as teias de aranha da Loquita dela durante a temporada, porque esse carinha e ela fizeram meio que um chaco-chaco juntos. Então assim, ela criou uma relação com esse cara, mas ao mesmo tempo ela tinha esse rolê do Greg, ela não sabia o que ela fazia, e no final de temporada ela recebeu um ultimato sobre ganhar um dinheirinho desse cara pra ela abrir ali o espazinho dela, ou recusar e ela pegar o nome dele, sei lá, dar pra polícia, porque ele é meio que um fugitivo, né? Então assim, o que ela faria com isso, com essa informação que ela tem em mãos? E aí a gente entra no ponto que o filho dela tava ali junto com ela no hotel, e ele falou, mãe, a gente precisa desse dinheiro, se você tivesse dinheiro você abre seu negócio, vai dar tudo certo, pipipipopopó. Ele convence ela, os dois até fazem aquele planinho na casa do Greg, que é muito legal, eu jurando que a Belinda realmente tava saindo da situação, mas ela tava tipo, filho, vai, fala pra ele lá que eu preciso de tanto dinheiro, eu sou uma mulher de palavra, isso e aquilo, e aí o filho vai lá e fala. Então essa relação de mãe e filhos que teve nesses episódios foi um ponto mais interessante do enredo da Belinda, mas em si o enredo dela não foi a grande coisa pra mim. No final das contas, o Greg transfere o dinheiro, a Belinda faz a mesma coisa que a Tânia fez com ela na primeira temporada, com o carinha do The White Lotus, só que a diferença é que a Tânia fez muito por amor o que ela fez lá na primeira temporada, e nessa temporada eu sinto que a Belinda fez muito mais pelos negócios, né? Pelo lado mais trabalhador que ela sempre teve, e ela sempre gostou de correr atrás do que era dela. Então,
tem essa diferença dessas duas personagens, mas ao mesmo tempo as duas fizeram basicamente uma coisa parecida. E é isso, a temporada termina com a Belinda se tornando milionária, então foi um final bom pra ela, foi um final bom, mas foi uma personagem que não acrescentou muito pra mim, pelo menos. E falando do Greg, ele tava atrelado ao enredo da Chloe, que era a atual peguete dele, ele tava junto com ela também tava naquela vibe de pegar outras pessoas, tanto que ela teve um enredo lá com os irmãos, já a gente chega nessa parte, então a gente percebe que tem todo esse rolê acontecendo na vida do Greg e da Chloe, e a Chloe foi uma personagem importante de duas maneiras. Eu acho que ela foi até mais importante do que o Greg, de certa forma, porque ela conectou o enredo dela não só com os irmãos, como ela também conectou o enredo dela com a Chelsea, que, gente, melhor personagem dessa temporada, uma das, né, melhores personagens. Então ela se conectou muito ao enredo da Chelsea, e também a gente percebe que isso foi um ponto importante pra Chelsea falar um pouco sobre o Rick. E aí a gente entra nesses dois enredos que já a gente também conversa. Mas só finalizando um pouco sobre o enredo da Chloe, que eu acho que ela foi importante pra isso, ainda assim ela foi aquela personagem que teve um enredinho mais soft, né? Sinto que no final da temporada ela e o Greg se ajeitaram depois de todas as desavenças que eles tiveram, que foram desavenças bem pequenas ao longo da temporada. E a gente percebe que o Greg realmente tinha um voyeurismo de ver a Chloe ficando com outros caras. Tanto que ela fala pro Saxon isso, né? Ah, transa comigo porque o Greg quer ver. E, gente, eu achei a história que a Chloe contou sobre o Greg tão esquisita, sobre os pais, ele ficar olhando. Achei meio nojenta, mas ele gosta. Que a temporada acaba com meio que isso ficando implícito, né? Que ela vai ficar com outros caras pra ele ficar vendo. Então é isso, o enredo deles acaba dessa maneira. E já que eu falei dos irmãos, vamos falar da família que teve aqui um dos maiores enredos da temporada, porque eram muitos personagens, né? A gente tinha o Timothy e a Victoria, que eram os pais. A gente tinha o Saxon, Lachlan e a Piper, que eram os filhos. E todos esses 5 personagens formaram essa família disfuncional, que teve incesto, teve uma menina querendo ficar num templo budista, teve uma mãe que amava lorazepam, teve um pai que tava com problemas ali na empresa dele. Na verdade, acho que ele fez alguma lavagem de dinheiro. Teve muita coisa acontecendo nessa família. E a gente ficava ali naquele vai e volta pra onde todo esse enredo vai? Onde esse enredo vai acabar? Onde eles querem levar a gente com tudo isso? Então teve muita coisa rolando. Então vamos começar falando do Timothy, que foi aquele personagem que, se você parar pra pensar, começou a temporada com os problemas ali, ele ficava toda hora no celular tentando resolver os problemas que estavam acontecendo na empresa, ele tava ficando pobre. E assim, quanto mais ele pensava nisso, em ficar pobre, mais a gente percebia o quanto ele valorizava o dinheiro e o quanto ele achava que o dinheiro é a única coisa na vida que importava. Tanto que a família dele toda hora falava sobre dinheiro, né, de certa forma, né, falavam sobre privilégios, não sobre dinheiro em si, mas sobre os privilégios que eles têm por conta do dinheiro. E isso sempre voltava pra ele, onde ele ficava meio conflituoso de, meu, se eu perder tudo, minha família não vai ter mais esses privilégios. Será que eles vão conseguir superar tudo quando eles perceberem que eles estão pobres? Então foi um pensamento que ele teve ao longo da temporada, e ele ficava pensando que a morte era algo melhor do que ficar pobre. E isso é um pensamento muito errado. Um pensamento que a gente percebe o quanto a cabeça dele tava bitolada. Tanto que ele tava preferindo matar a família inteira dele, ou matar ele próprio, né, pra família não cair em cima dele. Então foram pensamentos que ele teve, né, de suicídio ao longo da temporada. Naquele momento que ele pegava aquele fruto venenoso e ia fazer um shake ali, uma pina colada pra família inteira, pra matar todo mundo junto, menos o Lachlan, porque o Lachlan aparentemente era o único que conseguiria sobreviver pobre. Só que no meio dessas mortes que ele ia causar, ele decide não fazer isso, joga um copo no chão, pega todas as outras pinas coladas, joga lá falando que o coco tava estragado, leite de coco. E assim, ele teve um momentinho de redenção dele e percebeu que, meu, o que importa é a família tá unida, não é você ter o dinheiro ou não. O dinheiro é importante sim, eu não vou mentir, mas o dinheiro não é a única coisa. E eu gostei de quando ele viu isso, porque a jornada que ele teve em uma semana ali naquela ilha foi esclarecedora de várias maneiras pra ele. Então, ele é um personagem que pra mim teve uma boa evolução, ele é um personagem pra mim que teve um enredo interessante. Eu acho que The White Lotus às vezes peca um pouco e não dá algumas respostas pra algumas perguntas, por exemplo, o que aconteceu com essa família depois de tudo, entendeu? Acho que eu gostaria de ter visto isso, mas não aconteceu. Porém, toda a temporada é assim, então não tem o que eu reclamar aqui. Eu acho que deixar subentendido o que aconteceu é algo que vai ficar na nossa cabeça pra gente imaginar. Mas é um personagem que pra mim evoluiu bastante. E passando pra Victoria, ela é uma personagem que chegou na temporada ali, tomando um lorazepam dela, se medicando. E ela sempre foi uma personagem esquisita. Tipo, aquela mãe meio dopada o tempo inteiro. E na minha visão, Parker Posey entrega uma performance fantástica. Assim como o Jason Isaacs interpreta uma performance ótima como o Timothy. Mas ela, em específico, consegue trazer uma originalidade pra personagem, sabe? Ao mesmo tempo que ela também pega um sotaque que é forte, presente e é marcante. Pra mim é a personagem mais marcante da temporada, sabe? Piper, no! Buddhism, Tsunami, não, não! Gente, isso virou meme porque é muito bom. Porque realmente a gente nota quando a gente tá assistindo, sabe? Esse sotaque que ela trouxe pra personagem. Então pra mim a Victoria foi uma personagem marcante, mas eu não via mais além disso nela, sabe? Eu não via mais além disso. Ela, às vezes era engraçada, era um alívio cômico, me fazia dar uma risadinha. Porém era isso. De enredo, eu acho que o que mais teve em torno dela
dela foi ela dormir, tomar o remédio dela que ela não tava tomando e como isso estava afetando ela, a convivência dela, as interações que ela tinha com as pessoas ao longo dos dias. Mas é isso. Ah, e ela também teve aquele rolezinho com a Piper, que foi outra personagem também meio mais ou menos, que a Piper queria ficar no templo budista, só que ela era uma princesinha mimada e ela mesma não percebia que ela era uma princesinha mimada. Ela falando do veganismo dela me deu uma raiva. Ai, porque lá, pipipipopó. Ah, vai se ferrar, menina. Eu acho que a Piper sempre foi uma nojentinha, de certa forma. Não sinto que ela era chata. Eu sinto que ela realmente era só uma garota mimada, que não percebia que era mimada e acabou se tocando quando ela foi viver a realidade do templo budista. E isso acabou indiretamente se conectando muito com o enredo da Victoria, que é a mãe dela, que aquela cena que a Victoria dá um abraço nela quando ela chora, falando que ela não ia conseguir ficar no templo budista, e ela faz assim pro pai, assim, eu fiquei, isso é coisa de mãe. As mães sempre gostam de estar certa, e a Victoria tinha falado que ela não ia conseguir se adaptar lá, e ela tava certa no final, então é prazeroso pros pais, eu acho, ver que o filho não ouviu o conselho deles e acabou sentindo na pele o que eles estavam avisando antes. E foi o que eu senti muito da Victoria. Então, gostei da Victoria nesse sentido, sabe? Ela tava ali pra ser uma mãe, e ela fez o trabalho de uma mãe. Nada mais que isso. E agora temos Saxon e Lachlan, dois personagens que tiveram os melhores enredos dentro da família. Primeiro, Lachlan, que foi o personagem que, gente, no episódio final, ele pegando aquele liquidificador todo sujo e jogando o shake lá dentro, o whey, fazendo toda a misturinha. Ai, não. Esse merecia morrer só por essa nojeira. Merecia morrer por essa nojeira. Porque eu senti uma dor de barriga só de ver aquilo ali. Só de ver aquilo, aquele negócio nojento. Mas ele toma lá aquelas sementes, passa mal, fica ali naquela questão de vai ou não morrer. E eu esperava muito que ele morresse, porque seria uma morte muito dolorosa, somando com as outras duas que aconteceram também, que já a gente chega lá. Porém, ele não morre. E eu acho que minha teoria de por que ele não morre é porque, primeiro, as sementes que o pai colocou dentro ali da pina colada não eram puras, porque ele misturou com um monte de coisa. Mesmo que ele colocou várias sementes, elas não foram feitas de uma maneira pura. Então, a história que a moça do hotel contou é que você tinha que amassar todas e tomar elas de uma vez. E ele misturou com um monte de coisa, então acho que talvez o efeito seja quebrado com isso, e aí fez o próprio Lachlan vomitar quando ele tomou o shake. Ou a minha segunda teoria é que essa falácia de semente venenosa é balela. Até porque não iam deixar uma semente venenosa, uma planta com semente venenosa no quintal de um hotel, né? Na minha visão, isso é meio esquisito. Então, eu acho que talvez isso seja, tipo, só, uma historinha, assim, tipo, hóspedes, não mexam nesses frutos, é perigoso, é tóxico, é mortal. Então, talvez ele só deixasse com uma dor de barriga. O cara que morreu, a história pode ser falsa, ou pode ser uma história de que o cara realmente já tinha problemas estomacais e não conseguiu jogar pra fora aquela planta e matou ele. Então, na minha visão, pode ser essas duas explicações. Mas também, eu acho que esse momento final do Lachlan tomando a bebida foi muito importante pra evoluir o personagem do Timothy, que era um cara muito fechado dentro da casinha dele. E quando ele percebeu que ele tava a ponto de perder o filho dele, foi a hora que ele percebeu o quão importante é a família pra ele, sabe? E o quão importante é eles estarem todos unidos. Por isso que no final da temporada ele vai lá e fala pra família que a vida deles ia mudar. E todos pegam o celular, né? Tipo, o Saxon mesmo olha lá o celular e deve ter visto a notícia de que o pai dele tava sendo investigado, ou eles estavam pobres, ou ele viu as mensagens dele. Então, eu senti que teve muito isso nesse final, sabe? Dele se abrir com a família finalmente. Depois de todo o tempo dele tentando enrolar a família, depois de todo o tempo ele tentando resolver os problemas sem afetar a família, ele percebeu que a família é importante pra ele e que eles devem saber o que tá acontecendo, principalmente porque impactaria eles diretamente. Então tem muito isso nesse final. E o Lachlan foi o personagem que mais viveu nessa temporada, né? Ele usou droga pela primeira vez, ele deu uns pega no irmão. E, aliás, esse enredo do incesto desses irmãos não levou eles a lugar nenhum. Acho que levou mais o Saxon do que o próprio Lachlan, mas hoje a gente fala do Saxon. A gente também viu que ele foi pra um templo budista com a irmã, recebeu um fora da irmã. Ele, na verdade, tentou atirar pra todos os lados. Foi com o irmão, foi com a irmã, foi com ele mesmo, foi assim, várias coisas acontecendo na cabeça desse menino, pra no final da temporada ele quase morrer. Então assim, esse personagem foi muito bom, e o Sunny Vollen interpretando ele trouxe uma ingenuidade pra ele, onde a gente viu que ele era um garoto tentando se descobrir, era um garoto que tava querendo viver ao máximo essas férias, e ele realmente viveu. Então, loucura, né? E pra acabar o enredo da família, temos o Saxon, que esse sim foi o personagem que mais foi desenvolvido na temporada. Patrick Schwarzenegger, meus parabéns, você arrasou. Eu gostaria de te dar um prêmio de consolação só por você interpretar esse personagem com muita profundidade. Eu sinto que esse personagem foi o paralelo com a Megan Farrell na segunda temporada, onde a gente viu que essa personagem interpretava a Daphne e teve toda uma jornada de evolução que culminou num final bem interpretativo. E o Saxon teve exatamente isso nessa temporada. Ele era um garoto super exibicionista, ele era um garoto que queria fuder todo mundo, ele era um garoto que sempre estava preparado para as coisas que aconteceriam, que não deixava um dia de tomar o whey dele. Então, assim, ele era fútil.
ele era fútil, ele vivia uma vida fútil, e ele se importava só consigo mesmo. E tudo isso acabou girando em torno desse ego que ele tinha, que era um ego muito inflado, pra no final das contas ele receber um tapa na cara sobre tudo isso que ele fazia e repensar nessas coisas. E quanto mais ele repensava em tudo isso, mais a gente que tava assistindo via a evolução dele. Toda a conversa que ele teve com a Chloe e com a Chelsea na piscina foi, eu acho que, o ponto mais importante pra ele evoluir. Porque quando ele descobre que ele pegou o irmão dele, ele fica meio chocado. Então o enredo do incesto, na minha visão, funciona muito pro Saxon mudar quem ele é. Eu não descarto o enredo do incesto como algo ruim da temporada. Eu acho que foi algo muito positivo pra evoluir o personagem. Até porque ele começa a temporada de uma maneira e termina a temporada reflexivo. E muito disso também foi um reflexo do que a própria Chelsea ajudou ele com os livros. Então você vê que ele tava com o livro na mão e a Piper até pergunta no final que livro é esse. E ele fica ali meio que com vergonha de falar. Mas ele tava evoluindo, ele tava aprendendo a usar o cérebro dele pra se tornar uma pessoa melhor. E tem até uma cena... Aquela cena que foca na cara dele e ele tá olhando com um olhar meio que profundo, de revendo tudo que ele já fez e tentando evoluir. É o ponto que a temporada queria chegar com esse personagem. E assim, é um ponto onde ele mudou até mesmo com a Chelsea e com a Chloe. Ele não via mais elas como mulheres que ele queria pegar. Ele via elas como pessoas que ajudaram ele. Então a evolução dos três irmãos foi muito boa. Eles começaram a temporada como o que não vê, o que não ouve, o que não fala. E eles terminaram a temporada limpos. Agora eles veem, agora eles ouvem, agora eles falam. Então a jornada do início da temporada pro final foi importante pra esses irmãos e foi engrandecedora pra história. E esse vídeo tá ficando longo, tá? Porque eu tenho muito a falar sobre essa temporada. Mas vamos passar pro enredo das amigas, que, gente, o melhor enredo da temporada. Eu acho que é o enredo que eu tenho menos a dizer, porque é o enredo que mais entregou coisas ditas, no caso, diálogos, também entregou muito nas expressões, também entregou muito nas ações de cada uma delas. Então foi um enredo que teve certa interpretação por parte do público, mas foi um enredo muito melhor desenvolvido na tela. Aqui a gente acompanha a Jesslyn, a Kate e a Laurie, onde a Jesslyn é a amiga amor, a abelha rainha do grupo, e que levou as duas outras amigas pra esse hotel na Tailândia. E as três começam a temporada parecendo as melhores amigas, as BFFs, que nunca vão se separar. Só que ao longo dos episódios a gente vai vendo que uma dá uma bicadinha na outra, uma fala que uma tá mais bonita que a outra não recebe elogio, uma se sente atacada, a outra se sente excluída, e vai e volta nas coisas. Uma é de direito e frequenta a igreja, a outra não faz isso. E quanto mais as coisas vão avançando, mais problemas elas vão encontrando umas nas outras. E isso foi maravilhoso. Ainda mais vendo que cada uma tinha o seu problema pessoal, que não colocava pra fora. E esse problema foi acumulando dentro delas, acumulando, e fez elas estourarem em vários momentos. E eu gosto muito que a temporada pegou essas personagens pra jogar na nossa cara o quão hipócrita às vezes a gente é com as amizades. E o quão a amizade pode ser complexa, assim como um relacionamento amoroso. Então, a temporada começa com a amizade sendo a coisa mais bobinha possível, que você pensa, é só a amizade dessas três, amigos às vezes falam mal pelas costas do outro, ou não, ou isso ou aquilo. E a gente chega no final e recebe um soco na cara, gente. O discurso da Laurie, no final, aquele monólogo que ela faz pras amigas falando que ela tava triste esses últimos dias, e depois a Jesslyn fala, todo mundo me julga pelos defeitos que eu tenho superficialmente, vocês me julgam pelos meus defeitos internos, sabe, profundos. Gente, é isso a amizade. É isso, é você retrucar uma coisa que o seu amigo disse, mas ele entender que você fala da melhor maneira possível, é você entender os problemas do seu amigo e falar pra ele, na cara dele, os problemas dele, é você ter essa conexão com a pessoa que você gosta. Porque uma amizade é nada mais, nada menos que um relacionamento que você não tem um amor ali físico, mas você tem um amor profundo, você tem um amor diferente pela pessoa. Então, a temporada trouxe muitas amigas pra mostrar o quanto a amizade é importante e é profunda, de certa maneira. E eu gostei muito da evolução das três personagens. Eu acho que todas erraram e todas acertaram ao longo da temporada. Elas tiveram os problemas dela umas com as outras, mas no final elas aprenderam a encontrar um meio de resolver os problemas que elas tiveram, sabe? Aquela cena dela se abraçando depois daquele monólogo lindo da Laurie foi, tipo, um momento muito bom. Eu adorei acompanhar a Kate também, às vezes sendo a racional do grupo, enquanto a Jesslyn e a Laurie tava querendo ser as doidonas, assim, ela sendo a mãezona, tipo, gente, calma aí que eu tô observando tudo. E é isso, uma amiga traiu a outra, uma amiga deu facada nas costas da outra, mas no final a amizade é sobre errar e sobre ver o seu erro e tentar encontrar uma maneira de consertar ele. E eu percebi que elas fizeram exatamente isso durante a temporada. Então, gente, o mínimo que eu tenho a falar delas é o máximo que eu posso falar delas, porque pra mim foi o enredo mais perfeito da temporada. O enredo que as atrizes entregaram. Karen Kun, minha filha, você merece o Emmy ano que vem. Leslie Bibbs, você também merecia, porque eu te amei nessa temporada. Michelle Monaghan, você também. Eu daria pra vocês três, se eu pudesse. Mas a Karen Kun é a que merece mais. E
é isso que eu tinha pra falar sobre as três. Enredo impecável, escrita impecável. Gostaria de ver mais sobre elas. Ficaria assistindo a série inteira sobre elas se eu pudesse. E agora temos o enredo do Rick e da Chelsea, que eu deixei pro final, porque eles foram as vítimas da temporada, né? E gente, eu fiquei bem, assim, incomodado com essa morte. Eu acho que foi as piores coisas da temporada. Eu deixei o pior pro final, pra ser sincero. Não que a Chelsea e o Rick sejam os piores enredos, longe disso. Adorei eles durante a temporada. Mas o pior vai ficar pro final, porque... ai... foi o que mais me incomodou nessa temporada, enredos que não caminhavam. E eu vou falar sobre eles agora, focando muito no enredo do Rick durante a temporada, que era misterioso, a gente não sabia o porquê ele tava ali, o que ele tanto queria durante a temporada, ele só queria falar com a dona do White Lotus, e a gente não sabia o motivo. Ai, quero falar com o seu marido, onde ele tá? E o que esse marido é pra ele? E o que esse marido dela seria pra ele? Eu fiquei durante a temporada inteira pensando que era o pai dele, e eu ficava tipo minha mãe que assistia comigo. Ó, ele vai ser o pai dele. Era o pai dele. Ele que abandonou ele e veio pra Tailândia. Era o pai dele. Minha mãe, será? E aí, quando teve a resolução dele ameaçando o velho lá, achando que o velho matou o pai dele, eu fiquei... ai, saco, errei a teoria. Errei. Aí, do nada, quando a gente percebe que o Rick dá um tiro e a moça do hotel lá fala: era o seu pai, ele me contou que ele era o seu pai. Eu sabia que ele era o pai. Então, assim, eu me senti um pouco feliz nesse momento, mas ao mesmo tempo, eu fiquei com muita raiva do Rick. Meu Deus, muita raiva do Rick. Porque a Chelsea era a personagem mais amorosa da temporada, era a personagem com mais coração da temporada. E ele vai lá e abdica do coração dela, que é a pessoa que ama ele, que tava na frente dele, pra amar ele incondicionalmente, pra remoer o passado. Eu sei que o cara jogou na cara dele, irritou ele lá sobre o pai lá, tipo, o cara também pediu pra morrer, né? Mas, meu, a Chelsea tava lá pra amar ele, pra eles continuarem juntos, e ele foi lá e, tipo, fez cagada. Mas também sabe quem é a vilã? Aquela moça da terapia do hotel, que podia ter falado 2 minutinhos com o Rick ali, dado um conselhinho pra ele, mas não, falou: senta aí, fio, você causou várias mortes, fia, você causou várias mortes. A Belinda também causou mortes por ter colocado o filho dela naquela terapia que ele nem precisava, porque eu já tava rico, cancelado. Você tem 5 fucking milhões na conta, fia. Ai, que raiva da Belinda. Eu não deveria ter raiva da Belinda, porque não é culpa dela, mas enfim... E acaba que esse final é triste, porque ele vai lá, usa a raiva dele como um propulsor pro que ele tava sentindo do passado dele, mata o velho, e a gente percebe que os segurança do velho começa a atirar nele, atinge a Chelsea morre. Eu fiquei puto quando a Chelsea morreu. A pior maneira possível de morrer. Não que nas temporadas anteriores não sejam piores maneiras de morrer, tipo a Tânia morrendo por causa dos gays, foi engraçado, mas foi triste também. Então, eu acho que, tipo, essa morte foi dolorosa porque foi de uma maneira burra. Ai, sei lá, não gostei da morte. Não gostei. Não que The White Lotus pra mim seja sobre a morte, não sei pra vocês, mas pra mim nunca foi sobre a morte, foi sobre o desenrolar da história. A morte era só um complemento. Mas matar a Chelsea foi doloroso. E aí o Rick acaba pegando ela no colo e o Guy Tok aparece. Aí eu chego num ponto de enredos ruins dessa série. Guy Tok e Monk. Eu tenho vontade de pegar o pescoço dos dois assim, ó, enforcar eles. Guy Tok principalmente. Um banana a temporada inteira, não fez nada de relevante. Aquele assalto que aconteceu no hotel também não foi resolvido. Tipo, deixaram lá super jogado na trama. A gente sabe que foi ali o assalto causado pelo Valentim e pelo Alexei. Tanto que a Lori acaba vendo as joias roubadas do hotel lá na casa do Alexei. Então, a gente já tem a conexão de quem roubou, a gente sabe quem roubou, mas não teve resolução. E eu acho que é um paralelo da vida real não ter resolução. Só que assim, contratar a Lisa pra interpretar uma personagem que é a Monk, que assim, ela ganhou um dinheirão pra estar ali, mas é uma personagem que não agregou em nada, que poderia ser interpretada por qualquer outra atriz. E, diferente das temporadas anteriores, que tiveram pessoas no hotel que agregavam pra história central, aqui não teve. A única coisa que essa personagem fez foi ficar falando na cabeça do Guy Tok que aí você tem que ser homem, você tem que ter perspectiva de vida, você tem que crescer, pipipipopó. Enredio chato atrás de enredio chato, personagem chata, personagem encostada, parece uma porta. Eu não culpo a Lisa em si, porque, gente, se eu também recebesse uma proposta pra estar em The White Lotus, eu tava. Mas eu culpo o roteiro. Ai, que personagem bosta. É Guy Tok, o personagem bosta, um banana. Ai, mas ele teve evolução, ela serviu pra evoluir ele também teve revolução porque ele virou um homem no final, e o assalto também fez evoluir ele. Enredo bosta, porque ele foi o responsável por matar o Rick, porque a véia ficou falando na cabeça dele: mata, atila. E aí ele foi lá e o quê? Atilou! E matou o Rick, que caiu ali no lago com a Chelsea, e aí virou aquele rolê de tipo, ai, você veio da água e volta pra água no final, e os dois ficaram juntos pra sempre, coisa que eles prometeram um pouco antes, sabe? Então assim, teve uma morte poética dos dois. Teve também aquele rolê das conexões do Final Destination que ela menciona. Tipo, isso tá virando coisa tipo premonição. Foi a picada de cobra, que também foi o assalto lá na loja do hotel. Então, teve muita coisa acontecendo que se conectou com a morte desses dois. Estavam premeditando essa morte. Só que foram coisas que
foram bestas, sabe? Tipo assim, eu vejo o que existe ali, eu vejo que existe um enredo que conecta uma coisa a outra, mas foram enredos bestas que levaram a essa morte. Então, esse é o momento que mais me incomoda nessa temporada, sabe? 2 personagens significantes pra uma morte insignificante de uma personagem querida. Ai. Odiei. Porém, algumas coisas nunca mudam. Temporada vai, temporada vem e a trilha sonora continua impecável, gente. A trilha sonora conversa com a gente como se fosse um personagem. Eu amo a trilha sonora dessa série e não sei o que eu vou ser sem a pessoa que faz essa trilha sonora, porque ele discutiu com o Mike White, que cria a série. O Mike White tem um ego um pouquinho inflado, né? E a gente percebeu que ele meio que deixou a série, então eu quero ver muito o que vou fazer na próxima temporada, porque realmente a trilha sonora é um ponto muito importante pra essa série funcionar. E assim, atores de calibre a gente sabe que essa série tem, então não tenho que reclamar da performance de ninguém, todo mundo tava 10 de 10. Fotografia sempre impecável, eu acho que depois da primeira temporada que teve uma fotografia tenebrosa, eles aprenderam a fazer uma fotografia bonita, então parabéns também. E senti falta da abertura anterior, né? Vamos ser sinceros que a abertura anterior precisa voltar. E antes de terminar, a gente só precisa falar do Frank, que apareceu do nada, conseguiu impressionar a gente com um monólogo 10 de 10, que deixou todo mundo de boca aberta. E assim, foi aquele personagem que a gente não esperava nada e entregou tudo nos breves momentos que apareceu. Ai, mas é isso que eu tinha pra falar sobre The White Lotus. Eu precisava extravasar um pouco da minha indignação por esse final, que assim, foi um episódio final bom, mas foi um episódio final que teve resoluções meio desgastadas e resoluções que eu não curti tanto e, enfim, acho que The White Lotus ainda continua sendo uma série boa, mas a temporada 3 foi abaixo da média pra mim. Temporada 2 pra mim ainda é a melhor. Itália, pra sempre, forever, no meu coração aqui. E era isso que eu tinha pra falar. Ainda considero muito The White Lotus, estaria assistindo a 4ª temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do final? Gostaram, não gostaram? Concordam com as coisas que eu disse aqui? Vai ter gente discordando? Vai. Não sei nem se esse vídeo vai engajar, né? Porque eu não falo sobre essa série aqui no canal. Mas espero que vocês engajem. Então comenta lá embaixo. Se assistiu até o final, coloca lá nos comentários uma flor de lótus pra eu saber que você viu até esse ponto. Deixa o like que é importante e se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau, gente.